Olá, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Papo com Rotti. E hoje, novamente, sem o Rotti. Rotti está de férias. E hoje com Alex Quezada, aqui vos fala. E esse convidado mais que especial, Ricardo Cancela, um amigo já que está há muito tempo aqui já trabalhando com a gente, participando de várias frentes, né? Hoje também é conselheiro, né, do nosso board aqui, do nosso conselho, o board advisor que nós temos aqui no grupo Frot, né? E trouxe hoje ele aqui para uma conversa muito especial. Nós estávamos na dúvida aqui de qual tema ia abordar. Preparei duas pautas, é verdade. Eu preparei duas pautas para o Ricardo e nós devemos falar das duas. Vamos falar das duas. Ricardo Cancela. Vou fazer um breve, depois você complementa, Ricardo. Tá O bom. pessoal fica. E assim como o meu último convidado, também não gosto de ficar falando muito de mim e tal, mas é importante para que as pessoas possam, né, conhecer, saber a profundidade e o nível de conhecimento, porque o Ricardo sempre fala de coisas, temas disruptivos, né? Então é importante a pessoa conhecer um pouquinho da história também, saber qual é a profundidade, né, a experiência que o Ricardo tem para poder reconhecer, valorizar ainda mais tudo que a gente vai estar falando aqui, né? Então o Ricardo é empreendedor, né? Tem uma carreira internacional, trabalhou em várias marcas grandes do mercado mundial, é fundador também do LeaderX, que é uma comunidade de líderes, né, de economia colaborativa, Isso, né? isso. É especialista em tecnologia, tem uma paixão, né, por tecnologia. Tava dando a fuçada e conversamos em outras vezes também. Mais de 12 prêmios internacionais, né? Então fala um pouquinho pra gente, Ricardo, sobre esses prêmios que você já ganhou também, para falar um pouquinho, né, da tua expertise e também do LeaderX, por favor, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais. Tá bom, eu vou começar de trás para frente. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre LeaderX. LeaderX é uma comunidade global. Nós temos iniciativas em 21 países. É baseado em cima de economia colaborativa. Não significa que nós temos presença em 21 países. Tá? Hoje, presença física nós temos no Toronto, no Canadá, Londres, na Inglaterra e São Paulo. Porém, com tecnologia, você não precisa estar presencialmente. Uhum. Essa rede é uma rede extremamente qualificada, com seus membros distribuídos em 68 países. O core são mais de 5.400, sendo que 72% desse core são CEOs de empresas relevantes no mercado. Isso é muito importante. E o mais interessante, você não entra diretamente, você tem que ser indicado por alguém e endossado por mínimo 3 dos nossos embaixadores. Só no Brasil são mais de 180 embaixadores. Então isso dá uma fortaleza muito grande no nosso trabalho. Outro item que diferencia essa comunidade, que é importante entender o conceito comunidade. Comunidade, todos os membros têm voz ativa. É como se fosse um collab. Todos desenvolvem em conjunto com suas Uhum. necessidades. Então, nós temos hoje um representante das 500 maiores empresas do Brasil, pode ser um diretor, um vice-presidente ou um presidente. Tá? Das 900 maiores do mundo, nós temos também um representante. Tá? E na parte de empresariado, nós temos um corte entre 20 a 30 milhões para cima. Então, é uma rede extremamente dedicada a desenvolvimento de negócios de cunho pessoal, profissional ou empresarial. Muito rico, né, Ricardo? Eu imagino que seja. Bom, eu conheço, já participei em algumas ali, né? Não sou embaixador. O Fábio Roth é embaixador, nosso CEO aqui do Grupo Frot, é embaixador do LeaderX, mas eu já participei, acho que umas três ou quatro eventos do LeaderX ali, foi um prazer. É muito rico, né? O Ricardo falou um pouquinho aqui, mas imagina esse volume de pessoas, né? Que são aí CEOs, vice-presidentes e de várias empresas, de vários nichos diferentes, né? Que já ocuparam ou ocupam. Isso é Sim. um diferencial, porque não é uma rede, não é uma comunidade de pessoa jurídica, e sim de pessoa física. Então, se você já ocupou um cargo de relevância e já está naquele cenário de algum investimento seu próprio, mas você tem algo a dar pela tua experiência, redes de acesso e ideias para contribuir, a gente chama de notórios. Então, nós temos uma camada muito grande de chama de prateados. Consolidado já, né? Exatamente. Eu tô quase lá também, já tô chegando a 60, então também já tô seguindo nessa linha. Mas isso é muito bacana, porque você dá valor àquela pessoa. Porque quando você está num clube, a empresa deixa de pagar a cadeira, você não faz parte mais do clube. Porque o clube está olhando obrigatoriamente o quê? A cadeira. A cadeira. No LeaderX, não. No LeaderX, quando você É a entra, você pessoa. paga por demanda, você paga por consumo. Ah, eu quero isso, você paga, senão você está lá. Você está usando, usufruindo da plataforma.
Mas, puxa, eu quero fazer algo adicional, você vai lá e paga. A não ser que se transforme num sócio. Aí você tem um comprometimento mensal conosco. Mas nós temos essa estrutura que permite a gente conseguir chegar ao acesso com quem a gente deseja seguir. Sensacional. Ajudou um pouquinho? Ajudou muito. E a gente vai... Bom, e os prêmios? Vamos lá, volta agora. Não foge não. Você falou que você não gosta de falar, mas eu quero que você fale um pouquinho aqui. Só 2, 3 aí, ó. Olha, eu já tô com 59 anos, Alex. Então, assim, eu comecei muito cedo. Eu comecei com 15 anos. Com 17 anos, eu ganhei meu primeiro prêmio, que era um simulador de voo na Alemanha. Eu fazia parte da equipe. Nós tínhamos um matemático da COP no Fundão, no Rio de Janeiro, que estava à frente do projeto. Depois disso, foram vários outros prêmios envolvendo marcas e patentes, antifraude celular. Então, eu morei nos Estados Unidos por causa de equipes de inteligência artificial na década de 90, cara. Ninguém sabia o que era IA, ninguém falava sobre IA. E esses mesmos modelos são usados ainda por operadoras, como Vivo, TIM, Claro, ainda utilizam plataformas como essa. E nós começamos, claro, devidamente atualizado, que o mercado mudou demais. Mas só esses 3 tá bom. Tá bom. Tá? Não, excelente. Porque São 12. já são décadas passadas. Então, Não. Mas o que me chama a atenção e o que eu frisei, apesar de fazer tempo, décadas passadas, né, mostra que desde sempre mostra um pouco do seu modo de pensar. E é isso que eu gostaria de poder contribuir com todo mundo que está nos assistindo aqui. Né? A gente precisa, na maioria das vezes, para a gente nos desenvolver, para a gente crescer, é mudar o nosso mindset, que é o nosso modo de pensar. E esse modo de pensar seu é um modo inovador, de buscar a inovação. E muita gente hoje corre atrás de acompanhar aquilo que já foi inventado. Quem corre atrás nunca alcança, amigo. Né? Você tem que sempre estar se antecipando a esse processo. E você só consegue se antecipar se você está na veia onde está sendo debatidas as inovações. Não adianta ficar em casa achando que em casa, no teu escritório, vai vir informação. Se achar que a internet vai te dar substâncias necessárias para isso, você vai gastar muito tempo. Você precisa conviver com núcleos disruptivos de inovação. Isso é complicado? Claro que não. Vai nas feiras dos Estados Unidos, aqui no Brasil, vai no México, vai na Europa. Você tem que estar participando disso. Isso não é um custo, isso é investimento. Se você quer estar antenado no que as pessoas estão pensando, meu amigo, você tem que estar presente nesses ambientes. E eu faço isso continuamente. Né? Então, por que eu consigo me manter atualizado? Porque eu me sinto jovem ainda para identificar o que é possível ser feito, me antecipar, encontrar as pessoas chaves que podem contribuir para esse processo. Não quero abraçar o mundo. Quero identificar quem de fato tem valor que pode contribuir. Porque a ideia sem execução não é nada. Você precisa de fato encontrar pessoas chaves que vão contemporizar aquele ambiente e transformar aquela tua ideia numa realidade. E possivelmente, quando se fala de inovação, Alex, você vai errar mais do que você imagina. Porque é testar e voltar atrás. Testar e voltar atrás. Eu até tirei o errar. Não deu certo, volta. É teste. Você está testando o tempo todo. Uma hora você vai acertar. E você tem que pensar o seguinte, o seu negócio está sendo testado também por um monte de pessoas jovens que estão antenados a técnicas ou tecnologias que você não está mais. E eles estão falando, como é que eu consigo pegar esse nicho de mercado? Como eu consigo ganhar e passar aquela empresa? Você já foi jovem, eu também já fui jovem, a gente tem ideias. Poxa, será que eu consigo montar uma empresa que vai ser maior do que a outra empresa? Será que eu consigo montar um negócio? Para pensar. Em 1999, se não me engano, a Cisco era a empresa mais valiosa do mundo. Não que ela não seja, não tenha valor, sim, mas não é quem mais, é ela? né? Ela não está mais. Onde ela está na fila do pão? É uma empresa maravilhosa. Mas você vê como em pouco tempo esse mercado mudou. E ele está cada vez mais rápido nas mudanças. A gente vê de vez em quando aparece aqueles gráficos na internet que mostram, né? Hoje eu vi um do Starlink. A quantidade de satélites que tinha no mundo desde 1950, não lembro agora o ano que começou. E foi crescimento lento. E de repente, só em 2020, se não me engano, 20 ou 21, entrou a Starlink com o primeiro. E em 5 anos ela tem o dobro de satélites que existem, né? Então, acho que são 15 mil mais ou menos, ela tem 10 mil, enquanto são 5 mil dos tradicionais, né? Então é muito rápido, né? Essa questão. E por falar em rápido, a gente está aqui, não que exponencial, mas tem tudo a ver também. Esse é um dos temas, né? Então a gente escolheu aqui 2 temas, ficamos com os 2, né? Porque os 2 se interagem. Então um tema é como criar empresas exponenciais,
Tá? Vamos falar sobre exponencialismo dentro das empresas. E o segundo é franchising do futuro, né? Com IA. Então é a internet e inteligência artificial no segmento de franchising, que é o que nós vivemos hoje, né? 5A-Sec, Lavipop, nosso grupo aqui, muito atrelado ao franchising. Então a gente vai juntar essas duas coisas, tá? Então vamos começar pelo exponencial, né, Ricardo? Primeiro, vamos definir, né? Você já, no bate-papo anterior, você já falou comigo aqui, pô, o que é exponencial, né? Então, o que é uma empresa, ou empresa exponencial, ou o que é o exponencial para empresas? É ser leve, é ser ágil. Então, quando a gente fala de conceito de exponencialidade, não é somar, é multiplicar. O mais interessante é que numa linha, né, na parte linear e de exponencialidade, eles são idênticos durante um período, né? Um passo de cada vez. É assim que tanto o tradicional, né, o linear, quanto o exponencial. Então, você fala, poxa, qual é a diferença entre um e o outro? No momento do estalo, o exponencial faz uma curva absurda, porque ele usa inteligência, tecnologia, ele é leve, ele é ágil, ele automatizou, ele se antecipou, por isso que ele consegue dar um salto grande. Mas como é que você faz isso? Você precisa de modelos para alcançar esse tipo de atividade. Então, primeiro passo, aonde eu estou dentro de um modelo para categorizar ou classificar minha empresa se ela está perto ou está longe de ser exponencial. Existe um modelo definido pela Singularity, que é o PTM, Propósito Transformador Massivo. É fantástico, baseado em neurociência. Divide o cérebro em 5 caixinhas, ideias e como escalar, né? O que você pode transformar e como você consegue realizar. Então, isso é um sprint onde você analisa e identifica em que momento você está. Está muito longe ou está próximo ou já está adiantado. Isso é importante, porque você vai conseguir definir um propósito que vai engajar a empresa inteira. Então, vou dar um exemplo para você. Google. A Google é uma das maiores empresas do mundo? É. Ela, na década de 90, era o que é hoje? Não. Mas ela se exponencializou. Por quê? Porque ela se antecipou. Qual é o propósito transformador da Google? Organizar informações pelo mundo. Não é o que ela faz? Ela não organiza as informações para você buscar? Né? Qual é o PTM da Starbucks? Inspirar e acalentar a vida humana. O que é? O café. PTM, então, né? TV com propósito, né? Propósito transformador massivo. Isso é um modelo sensacional de sprint que vale a pena todo mundo que quer identificar em que estágio está e como conseguir acelerar. Basicamente, exponencializar é multiplicar por 1000. Então, assim, você tem capacidade de multiplicar por 1000, você consegue transformar, gerar mais receita do que despesa. Como é que você consegue transformar isso? Somente com tecnologia, arredondando, tá? IA, rede, IoT, né? E dados. Você precisa de tecnologia para poder conseguir fazer esse tipo de trabalho. Você imagina, por exemplo, uma Uber. Como é que a Uber consegue movimentar, né, todo o nível de carros, de terceiros, para estar em que localidade, o mais próximo para poder entregar? Você acha que tem um monte de gente no telefone ligando? Não tem, cara. É só aplicativo. O aplicativo faz a gestão inteira. Se você depender de pessoas, você não vai multiplicar por 1000. A necessidade de pessoas está na estratégia, no desenvolver dessa estratégia. Aí sim, você tem que pegar as melhores pessoas. Aquilo que é operacional vai desaparecer muito rápido. Ele já está desaparecendo. Só quem não quer. Você falou da década de 90 e eu lembrei aqui que ontem, né? A seleção brasileira jogou recentemente aí, né? E aí a gente fica falando tanto, né? Ah, porque 2002... Aí meus filhos, um tem 26, já era nascido, né? Ele nasceu em 2000. E a minha filha não era nascida. Foram assistir o jogo da final da Copa do Mundo de 2002. Ah, que maravilha. Né? Junto com a noiva do meu filho, foram assistir o jogo. Eu cheguei na sala e estava assistindo o jogo. Falei, nossa, que ano maravilhoso, né? O Brasil foi pentacampeão. O meu Santos foi campeão brasileiro, né? Cara, você é santista? Eu sou santista. Meu filho mais novo é santista. Eu falo Você deixou isso? Não, a gente tomou decisão sozinho. Então, assim, aquele foi um ano maravilhoso, né? Então, e eles estavam ali revivendo. E aí, ele chamou atenção porque passou os patrocinadores nas placas de propaganda. E ali estava a Yahoo, Fujifilm e outras empresas que eu nem lembro, e eles nunca nem viram. E, nossa, mas que empresa é essa? Que empresa é essa, né? Então, essas empresas morreram, algumas delas, né? E Yahoo não morreu, mas
o Yahoo era, naquela época, muito à frente do Google, né? E tinha outras também, né? Você pega assim, o primeiro que surgiu chamava-se Alta Vista. Alta Assim, Vista. mais comercial. O Alta Vista, depois veio o Yahoo, vieram vários. Cadê aqui no Brasil, né? Então, assim, quem que realmente ficou? Era uma loucura. Todo mundo queria ter uma plataforma como essa. A Google tomou conta. Não tem o que dizer. Hoje, você não pensa outra coisa a não ser Google. Mas significa que a Google vai se manter nisso? Ela já completou uma esfera e ela está entrando em outro patamar. Se ela não tivesse já pegado o Gemini, colocado o Gemini integrado ao Google, ela já estava morta. Né? Então ela está atenta a essas mudanças aí, né? Novamente, mercado, se você não se antecipar, ele vai comer você. Não tem. A concorrência é desleal nesse sentido. Você está achando que você tem uma infraestrutura, pega a Nokia. Né? Quando a Nokia quebrou, o presidente deu um comunicado em rede ao vivo, né? Chorou, inclusive. Ele falou, eu não consigo entender como é que a nossa empresa quebrou. Porque ela tem o maior grau de atendimento, de manutenção, de suporte. Tudo funcionava perfeitamente. Onde é que faltou? Inovação. Por que todas as empresas trabalham lançando produtos sem parar? Fala, isso é uma loucura. Saiu a versão tal do iPhone, já tem outro, já tem outro, já tem outro. Por quê? Porque se você para de inovar, alguém vem e pega seu lugar. Inovação ela é crucial. E tudo está caminhando para quê? Para dar a usabilidade, o atendimento e o conforto para os clientes. Para pensar um pouco. Você tem paciência hoje de pegar o telefone e ligar para alguém para conversar? Para abrir um chamado, alguma coisa? Você tende a querer mandar uma mensagem mais rapidinha, né? Como é que você faz? Via WhatsApp. Manda um WhatsApp. Porque você não quer ter uma interação. Ou às vezes até porque você imagina, não sei se vai atender ou não, então você manda e você sabe que uma hora ela vai ler. Então você quer ganhar tempo, você quer otimização do seu tempo. Né? Exatamente. E o tempo é uma coisa escassa. E se você botar na balança, o que é mais importante? É o tempo. Talvez uma pessoa de 30 anos não vai entender isso. Uma pessoa de 40 não vai entender isso. Mas todo mundo que põe o pé nos 50 para frente, ele acorda. Que ele fala, opa, eu tenho menos tempo do que eu tinha. O tempo vale muito. Eu tenho mais história do que futuro. Exatamente. Então, assim, esse é o ponto. E onde você vai botar suas fichas? O pessoal fala hoje da área profissional. Cara, ninguém passa mais do que 5, 6 anos numa empresa. É incrível. Antigamente se passava 30 anos, 40 anos. Eu tenho alguns presidentes que fazem parte da comunidade se aposentando agora. Falaram que era um milagre. Mas a nova geração não fica. Se pegar o presidente, você pode reparar aí. O turnover é gigante. Passou 5 anos, daqui a pouco está na outra. Por quê? Porque o ciclo é muito rápido. Então, se você profissionalmente, se você tem que toda hora estar estudando, eu quero ser um funcionário exemplar, que todo mundo vem me procurar, o que você tem que fazer? Você tem que fazer curso, se atualizar, você tem que fazer isso o tempo todo. E provavelmente vai trocar 3, 4, 5 vezes, até de profissão, para você se manter ativo. Porque aquilo que você fazia não faz mais sentido fazer. É a mesma coisa o empresário. O empresário, às vezes, acha que o jogo está ganho, tendo o seu produto, e ele não tem nenhum novo produto que vá substituir. Você tem que ter um produto que sempre substitui. O que a Apple fez? Criou uma empresa separada. E sabe qual é o propósito dessa empresa? Criar o substituto do iPhone. Eles estão construindo uma empresa para quebrar a hegemonia que eles têm. Porque eles já entenderam que está chegando no limite. É verdade. Então, assim, os caras já começaram... Faz sentido. Por que o atual saiu, que ele conseguiu uma expansão incrível, e entrou o cara de engenharia agora? Porque é o momento deles se reinventarem. Senão eles não conseguem se manter. E você pega a parte de logística. Cara, sem tecnologia é impossível. Amazon, Mercado Livre, Shopee, todas elas. Cara, antigamente você comprava uma coisa, era 7 dias para entregar. Ixi, olha lá. Está sendo entregue no mesmo dia. Mesmo dia. Eu tive essas... A minha mulher, eu não sei se ela... Acho que ela vai ver, de vez em quando ela vê os podcasts que eu gravo aqui, mas tudo bem. Ou alguém conta pra ela. Mas a gente brinca, é uma brincadeira, né? Que a gente fica vendo o cartão, gastou aqui, comprou o quê e tal, né? E antigamente comprava na Amazon, era alguma coisa fútil. Não era uma coisa, uma necessidade. Hoje ela faz compra no mercado na Amazon. Então ela compra sabão, né? Ela compra shampoo, ela compra qualquer produto.
né? Porque Aí eu vejo lá a Amazon, mas não sei o que ela comprou, né? Não, é produto para casa. É Então, produto para casa. E você geralmente para Aí eu vou pensar. lá, abro uma caixa lá, tá lá, produto para casa. Pensar. Você vai no supermercado. Se você gosta de realmente olhar a fruta, verificar o que é melhor, ter tempo, se você tem esse tempo para gastar, né? Tá ótimo. Mas a maioria não tá com tempo. Então o que você faz? Você vai pagar um pouco mais caro? Vai, até que esse valor vai começar a cair, porque em algum momento ele começa a cair. E aí você começa a fazer o quê? As compras tudo por fora. O iFood também. O iFood pega o mercado que você quiser, ele vai lá, pega e te entrega ali, às vezes nem cobra frete, tem desconto. Moramos em condomínio, né? Sim. Quando liga o pessoal da portaria, já fala assim, ô Ricardo, iFood tá chegando. É iFood quase todo dia. Pô, cara, por que você não tem uma profissional, alguém para fazer comida, porque o seu tempo está escasso? Meu amigo, até para você arrumar profissional nesse sentido, está escasso. Então você vai o quê? Vai pela forma mais rápida de você conseguir, para você dar atenção naquilo que é teu foco. Empresa não é diferente. Você falou do tempo, né, Ricardo? O tempo, realmente ele é fundamental, né? A gente teve numa convenção da 5ASEC, eu acho que há 2 anos atrás, se não me engano, né? E eu esqueci o nome do palestrante, que é um ator, né? Eu esqueci, depois, daqui a pouco talvez eu lembre. Famoso, mas eu esqueci. Ele fala sobre o tempo. Tem até um vídeo que rolou na internet há bastante tempo, falando aí, né, sobre o tempo, o valor do tempo para uma pessoa, para um jovem casal que está namorando, o cara que chegou da guerra e tal. Né? Então o tempo ele é fundamental em todas as áreas, né? E a gente vê isso. E uma coisa que a gente percebeu logo que nós entramos aqui, que esse era o fator. Então a gente sempre colocou dentro do nosso propósito, né, gerar para o nosso cliente, que a gente tem a nossa proposta, a nossa missão, né? São um pouco diferentes ali, mas que é facilitar o dia do nosso cliente. Mas como é que eu facilito? Entra o propósito, que é dando para ele mais tempo. Então, ele não gasta energia com lavar roupa em casa, ele deixa com a 5ASEC. E isso ainda pode ser mais barato. A gente já tem até uma calculadora eletrônica que calcula, que prova, né, que pode ser mais barato lavar roupa na 5ASEC do que lavar em casa. Né? O desafio que todos têm é o quê? A mobilidade. Exatamente. Como você fazer esse ponto? Ó, pega um exemplo. Laboratórios. Antigamente, se você quer fazer um ultra, quer fazer um batimento cardíaco, você quer fazer alguma análise, você tem que ir ao quê? Laboratório. Quanto tempo você ficava no laboratório? Tempão. Meio período. Esses dias, sem tempo algum, cara, coleta de sangue em casa, ultra do abdômen, tudo em casa. Falei, cara, incrível. Cara, eles chegam com o equipamento inteiro, montam, qual é o lugar que eu tenho aqui? Monta um pequeno ambiente, coleta tudo ali dentro. Olha só, os laboratórios já estão fazendo o quê? O trabalho em casa, porque eles entendem que esse tipo de serviço agrega valor e com valor você não discute muito o preço, porque o seu tempo é escasso. Quanto tempo vai demorar para você ficar num laboratório esperando o dia inteiro para fazer os exames? Os caras chegam 6 horas da manhã, você ainda está se preparando, já coleta tudo, você vai para o trabalho. Porque o tempo é um recurso finito. Você não consegue aumentar o seu tempo. E como é que você consegue observar as tendências, novamente voltando ao mesmo ponto? Como é que você consegue identificar as necessidades? É escutando. Escutar o cliente, escutar aquele que está na ponta, o tempo todo é necessário. E você não só escutar o seu, escutar o dos outros. E como é que você escuta dos outros? Indo nos centros de inovação, nos simpósios, nos congressos, participando de centros de inovação. Você precisa estar antenado e respirando isso o tempo todo. A empresa que não fizer isso, ela vai ser o quê? Engolida. A gente sempre coloca para os nossos franqueados, então, eles sabem, né? A nossa gestão, né? Eu, Fábio, né? A gente já está aqui no grupo há 10 anos, né? A gente está completando agora em 2026 10 anos, né? Vocês têm 10 anos de liderança. 10 anos, né? Exatamente. E a gente está aqui há 10 anos junto com a 5ASEC, junto com nossos franqueados, mas temos franqueados que têm 30 anos. Então, são 3 décadas, a gente já está aqui há uma década, né? Completando uma década com eles aqui também. Então, essa visão a gente sempre teve ali. A 5ASEC no Brasil, né, por meio até dos próprios franqueados, e saber ouvir o cliente ali, ela é inovadora no mundo. Né? Nós fomos o primeiro país do mundo a criar o delivery, que a lavanderia não tinha delivery, não tinha carro. No Brasil, que nossos franqueados que criaram, há mais ou menos uns 20 anos atrás. Né? Então, ainda
no comecinho de 2000 ali, né? Então a marca era nova, chegou no Brasil em 94, logo viu essa necessidade de fazer. E hoje todas as lojas têm, é obrigatório você fazer o delivery, o franqueado fazer o delivery, porque essa é a conveniência. Porque é o tempo de levar, o tempo de buscar a agenda, então você trabalha com delivery, né? Então isso já vem na cultura de gerar tempo, ganhar tempo. Então, e a gente ainda fala diferente, não é só o leve e trás, né? O tempo ele tem todos os sentidos, né? Porque brasileiro, não sei se é só o brasileiro, mas a gente tem essa mania de tudo deixar para a última hora. Então, você vai precisar de uma roupa para o sábado, você vai lembrar dela na sexta-feira, que você vai ter que usar aquela peça no sábado, né? E aí quem que socorre? Então, a produtividade, de você ter a capacidade de pegar uma peça num dia, já entregar ela pronta no outro dia, é um diferencial também, que envolve todo o tempo. Olha, né? e aí por experiência própria na marca Sankasek, isso faz uma diferença gigante. Não é porque estou no conselho, a gente se conhece há muito tempo, mas é algo que gerou muito valor. Você chega para a franqueada e vira o seguinte: olha, estou precisando disso. O horário que o rapaz vai passar, eu não estou nesse horário, vou deixar em tal lugar. É confiança. Ele chega, ele pega, ele leva. Qual é o melhor dia para fazer a entrega? Né? E faz a entrega. Então, essa relação não é ligação, é via WhatsApp com o franqueado usando a plataforma de vocês também. Então, isso para mim muda muito. Eu estou sempre viajando, minha esposa viajando, os filhos já completamente. Uhum. O que acontece? Chegou de viagem, tem um monte de coisa para lavar, mas no dia seguinte você está viajando de novo. Como é que você vai resolver isso? Pô, antigamente, o que você tinha que fazer? Pegar toda a roupa, ir lá na lavanderia, ficar na fila, pegar a pessoa, vistoriar toda a roupa, chegar qual é o valor. Poxa, você já leva, já sabe qual é a quantidade, vem lá e diz, ó, já a quantidade é essa, o valor é esse aqui, você está de acordo, vamos seguir. Isso é praticidade. E aí a gente entra na questão de tecnologia, né? Que é uma das pautas aqui também. Falamos de exponencial, negócios exponenciais, mas né, a IA, a tecnologia, comunidades, né? Você que tem a sua comunidade aí, como que eu já sei mais ou menos o que a gente está trabalhando. Eu também não vou falar muito aqui, porque como é projeto em desenvolvimento, eu preciso trabalhar um pouco no off, né, para a concorrência não querer atropelar isso aí na frente. A gente sempre busca inovação, mas a IA ela vai ajudar em várias frentes. Ela já vem nos ajudando em várias frentes, né? Mas de uma maneira geral, né, como é que você vê hoje a internet, a inteligência artificial sendo utilizada e para onde ela tende, você que tem muita visão aí de essa perspicácia, né, de mudança, né? Para onde ela está caminhando? Olha, se a gente colocar só a IA, é um patamar e ela é essencial. Hoje, ele é um diferencial competitivo. Vai virar um commodity, ou seja, se você não tiver, você você está morto. Mas a gente está entrando dentro de um ambiente que entra a robótica, entra os sintéticos, entra os androides. Você acha que isso vai demorar quanto tempo para estar presente na sua casa ou no seu negócio? Não Você acha sei, que vai mas demorar 10 anos? Não. Vai demorar menos do que 6, 7 anos? Muito menos. Porque isso já se tornou uma realidade em alguns centros urbanos no mundo. Já está sendo testado isso. Isso vai ser muito rápido. Então, não é só a tecnologia embarcada, é a automação nesse processo. É o que isso pode contribuir para a sua linha. Não vou entrar com marcas específicas, mas também fast food. Então, mais ou menos na época finalzinho da pandemia, onde começou todos aqueles terminais de atendimento, você chegava lá, eu quero um hambúrguer, eu quero pegar isso, pegar aquilo. Qual era a diferença? Todos tinham o mesmo commodity. Você tinha que chegar lá, enfrentar a fila e escolher. Pega no meu caso. Eu adoro, né? Um específico do McDonald's há 30 anos. Estou usando uma marca aqui que o Barreira, conhecida. Né? Peço permissão ao Barreira, que é o presidente, mas só para colocar. Eu adoro o quarteirão desde que ele surgiu. Então, quando eu passo, dá uma vontade de comer o McDonald's, eu pego o quarteirão. Você igual meu filho, não gosta de salada. E aí o que acontece? Toda vez que eu chego, eu tenho que dizer aquilo que eu estou há 30 anos consumindo. Isso está caindo para baixo. A IA vem justamente alocado à rede, a dados, a segurança, a inteligência artificial. Quem é você para a gente? O que você consome?
Eu posso dizer, poxa, Alex, você quer o de sempre? Cara, isso é maravilhoso. Olha o tempo que eu estou ganhando. Você quer o de sempre entregue na sua casa? Quero. Você quer que eu entregue agora, daqui 2 horas ou daqui a 5 horas? Você quer que eu entregue para quem, caso você não esteja? Isso é praticidade. Nem todos estão praticando isso. Então, quando você chega no ambiente, você vê supermercados autônomos, lojas autônomas, ele identifica você facilmente. Os chineses estão chegando já com o meio de pagamento que é usado lá com a mão. Ou seja, você está antenado, tudo isso está acontecendo. A cripto, todo mundo fala, a cripto está longe, a cripto já é uma realidade. E vai chegar para o público final. Porque todos os bancos já estão trabalhando, as carteiras estão trabalhando. Será que o seu ponto de pagamento já está vinculado ao cripto? Será que alguém pode pagar em cripto? Ah, mas isso vai acontecer daqui a 10 anos. E aí o que acontece? O teu concorrente se prepara, aí na hora que isso vira um boom, ele está na tua frente, você já perdeu o quê? A inovação. Então você se antecipar a todos esses itens é essencial. Sem dúvida. A gente passou por esse processo com o e-commerce, né? Eu acho que somos a única ainda. Não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza, mas somos com certeza a primeira rede de lavanderia a ter um e-commerce. Você fala, cara, mas como que uma lavanderia tem que lavar roupa tem um e-commerce? Você não tem produto para vender, mas a gente vende o serviço e a comodidade de chamar um delivery, né? Então nós somos a primeira rede no Brasil e acredito até que somos a única ainda que tem um e-commerce. Né? Ou seja, o meu cliente ele pode entrar lá e fazer um pedido, chamar um delivery via aplicativo, né? E na época da pandemia, nós estávamos preparados, nós já tínhamos. Então aqui isso nos ajudou muito a manter as lojas, porque as lojas fecharam as portas para receber clientes, mas continuavam trabalhando nos bastidores, né? Então é um exemplo, né? Só para nossa rede, nossos franqueados que estão sempre nos assistindo aqui entenderem, né? Então estar preparado, mesmo que eu não veja aquilo ainda rodando, é fundamental, porque na hora que é muito rápido hoje, né? É muito rápido. Lá nos Estados Unidos existe uma formação, chamado futurista. Aí você fala, mas isso tem peso? É peso de ouro. São formações que a pessoa faz para entender como coletar informações, como trabalhar essas informações para identificar possíveis tendências. Isso é muito importante para qualquer empresa e mercado. E você não consegue isso somente, né, buscando internet ou conteúdo. Você tem que estar falando com as pessoas. São as pessoas que têm as maiores necessidades. Então, eu acredito que vocês têm uma interface direta com a clientela de vocês para você coletar esse tipo. Não é só um NPS, sim. Você está satisfeito, isso foi bem atendido. Pesquisa mesmo tete a tete. Né? Assim, o que eu preciso fazer para melhorar o que eu já faço hoje com uma forma diferenciada? Acho que é bacana, porque os franqueados entendem, eles apoiam, né? A gente faz anual ou bienal, né? Não é todo ano, vai muito da necessidade que você vai sentindo ali, mas fizemos agora, no final do ano passado, né? Uma pesquisa, a gente ouve não só os clientes, mas quem não é cliente também, com esse intuito, descobrir o que nós precisamos desenvolver, criar, para quem não é cliente se tornar cliente, para quem não usa a lavanderia passar a usar a lavanderia, para quem usa outra lavanderia usar a 5S, e quem usa mais. Então, não é simples, né? É um investimento pesado para você poder entender, mas a gente sempre tem respostas muito boas. Nós criamos um produto, né, que chama 5S do seu jeito, que é um produto hoje que ele vende 40% mais do que todos os produtos que eu tinha até então. Nós criamos um único produto que substitui aproximadamente 8, quase 10 produtos que nós tínhamos ali. Eram vários pacotes, né? Pacote casual, pacote dia a dia, pacote homem, pacote mulher, pacote fim de semana, vários pacotes, promoções, combos, né? E nós criamos um único produto que foi a partir da necessidade dos clientes. Os clientes pediram, eu preciso de algo que não tenha regra, algo que não tenha limite, algo que eu possa escolher o valor, né? Então hoje temos um produto que vende, né, acima, 40% acima do que vendia todos os outros, né? Então é algo realmente ouvindo o cliente ali, né? Agora, dentro da nossa fala aqui, eu me lembrei dos Jetsons. Aquele desenho que nós assistimos quando criança, né? E olhávamos aquilo e achava que aquilo era, você falou do futurista, né? Achava que aquilo era futurista, talvez impossível. Completamente 100% do que ele botava no desenho é uma realidade hoje. Mesmo que esteja distante, sim, é uma realidade. Existe o carro voando ali, já existe. O sintético já existe. Né? A pessoa, imagina, você lembra a cena que ele botava um negocinho nas costas, saía voando? Aquilo a gente fala, isso nunca vai acontecer. Conversar pela televisão, aquilo era impossível de se pensar na época, né? Isso lá na década de 80, né?
Então, Long time ai, ago. ai, né? Tudo bem, né? Então hoje 100% está pronto. Então o que que hoje a gente está olhando, achando que isso aqui não vai chegar e que daqui a pouco vai estar batendo na porta, né? Então às vezes quando eu falo assim, daqui a uns dias vai ter um robô lavando, passando, fazendo tudo, pode parecer impossível hoje. Aliás, acho que por tudo que já existe, a gente já sabe que não é impossível, né? É só uma questão de quando. Eu vi um documentário, e a China, nesse caso, ela realmente está bem adiantada, a facilidade no movimento das mãos. Então você vê sintéticos ou androides, ou até Uhum. estrutura robótica embaixo e trabalhando, fazendo um trabalho manual com uma exatidão, com uma Eu vi facilidade algo até separando gigante. folhas, né? Consegue Folha. separar. Então, você fala, por exemplo, do chefe. Isso é uma realidade que está sendo trabalhada. Então, assim, você vai ter na sua casa um robô que vai cozinhar para você. Isso já está em vários testes. Então, vai lá, coleta, separa. O ponto é o movimento. Como ele consegue na geladeira pegar exatamente, ele precisa disso. Isso está completamente resolvido. Você vê hoje esses androides dando cambalhota, correndo para um lado, correndo para o outro, dançando. Você acha que daqui a um ano não vai estar 1000 vezes melhor? Eles já fizeram um cálculo de como fazer isso em entrega. Eles estão se preparando para começar a fazer a entrega. E eles estão, comparado à estrutura da Tesla, né, e tudo mais, bem à frente, em termos de valor. Eles estão conseguindo fazer melhor com metade do valor. Isso vai virar um commodity. Daqui a pouco você vai ter isso distribuído para tudo que é lado. Agora dá uma dica pra gente. Como é que, olhando para os nossos franqueados, né, e para não, o nosso podcast ele extrapola, né, a rede 5ASEC, a rede Lavipop, ele vai também para outros empreendedores, vai para o mercado também, né? Mas como que o empreendedor, o franqueado, né, ele olha para isso e não fica com medo, deixa de estar com medo, deixa de pensar assim, um dia eu serei vítima dessa mudança e passa a olhar assim como eu me aproveito disso e surfo nessa onda também, né? Ser vítima ou ter medo é natural. O ser humano vai ter medo a qualquer mudança, porque ele se acomoda e fica lá, poxa, eu estou no meu ambiente maravilhoso. O seu ambiente, ele vive durante um tempo. Ou você recria ele com um novo produto, um novo serviço, ou alguém vai fazer isso para você. Então, assim, o medo é natural. O ponto é a capacidade que você vai ter de você conseguir extrapolar, pesquisar, analisar, testar e chegar a ter um produto potencial. Pega o exemplo agora. Por esses dias, né? A SpaceX, você Sim, viu? Abriu para o aqui. mercado. Você viu quanto ele arrecadou? Ninguém imaginava você estar investindo numa empresa nisso. Todo mundo está falando de viagem para Marte, todo mundo está falando de botar data center no oceano, botar data center na Lua, no espaço, por causa de energia e tudo mais. Cara, 5 anos, 6 anos, você vai tomar um susto, porque a gente está num momento de exponencialidade. Tudo está em 24 horas, multiplicando de um jeito que você toma um susto. A gente já está brigando por questão de silício, que já nem existe mais, já está em outros patamares. Então, assim, é interessante assim, invista um tempo empresarial em entender o comportamento do mercado, o comportamento dos seus clientes, como eles têm ideias maravilhosas que você pode capitanear e trazer isso para a realidade. Muitas vezes são coisas tão simples que você pode aplicar que vai deixar o teu cliente satisfeito. É muito fácil, né? Você fala assim, escuta seu cliente. Como é que você vai escutar se tem lá 300 mil clientes? Como é que você vai escutar 300 mil clientes sem tecnologia, sem IA? E aí é onde entra a IA. A IA é capaz de pegar todas essas informações e de começar a te gerar várias ideias. É simplesmente fazer isso aqui, a IA está pronta. Não, você tem que se preparar para isso. Ela tem que ganhar conhecimento. Ela vai aprender no seu dia a dia com isso. Mas hoje eu vejo a IA como um ponto central, muito importante, que assim, não é algo como o carro, na geladeira, né? Ligou, está funcionando. Você tem Uhum. que se preparar, coletar o dado certo, ter o cuidado disso não extrapolar a sua rede, né? Se você não souber fazer Sim, isso, o sim. mercado inteiro vai saber de dados sigilosos. Tem que saber fazer. Mas uma vez feito, essa interface vai de uma forma tranquila. Eu acho interessante que você disse que e fica o aprendizado, né? Eu acho que muitas coisas extrapolam nossa área de atuação, né? A gente não vai conseguir impedir,
né? Então eu tenho minha área de controle e tem a área que eu não controlo, né? Então, o que está fora dessa área de controle, não, mas eu tenho que estar observando, tenho que estar aprendendo, eu tenho que mudar, deixar de pensar, né, que eu sempre fiz assim, então sempre vai ser assim, porque por mais que e a gente tem, são 30 anos, né? São 30 anos que eu tenho franqueados, muitos franqueados, não é um, dois, eu tenho vários franqueados que entraram aqui na década de 90, estão conosco até hoje, né? Então, e muitas vezes a gente faz do mesmo jeito, porque a nossa produtividade, o processo que nós temos de qualidade na passadoria, no sistema de limpeza, a gente vai sempre inovando com tecnologia, com produtos, para ganhar tempo, mas não é o que eu fiz, né? Então, se eu achar que, não, eu sempre fiz, sempre deu certo, não vai morrer, aí é o primeiro passo para a gente morrer. Eu tenho que achar que pode mudar, pode ser que não mude. Mas a tendência hoje é das coisas mudarem como são feitas. Se eu entendo isso, eu fico aberto a buscar o novo, né? Você falou no comecinho, participação de feiras, viajar. A gente, graças a Deus, a gente tem feito isso também. Desde o ano passado, né? Missões para a China, buscando indústrias, buscando tecnologia. Isso não pode parar, né? Esse ano a gente colocou já 4 modelos de máquinas novas aqui no grupo, né? Graças a essas viagens que a gente fez. Participamos da NRF em janeiro, participamos do IFA, né, em fevereiro. Março fomos pro MUFC, né? Em Las Vegas também com nossos franqueados. Vamos ter a Detergo agora no final do ano, né? Em outubro, setembro, outubro agora, deu um branco, acho que é outubro, né? Vamos levar os franqueados também, a gente está indo, não só nós da franquia, mas levando os franqueados para que eles possam enxergar isso, né? O que está mudando, né? E aí em comitês, em conselho, a gente consegue ter ideias, né? Para a gente poder estar sempre investindo e ficar acima, né? Poder ofertar não para ser melhor que o concorrente, mas de fato entregar aquilo que o meu cliente precisa, né? Porque se o meu cliente estiver satisfeito, a gente está... Uma coisa interessante. Comunidade. Tem muita gente que usa o termo comunidade de uma forma errada. Pelo menos no meu entendimento. Né? Comunidade é voz ativa. É você escutar o seu membro com ideias. Então muita gente fala assim, eu tenho uma comunidade de conselheiros. Beleza. Esses conselheiros estão contribuindo para a criação de novos conteúdos, novos tipos de aperfeiçoamento, estão trazendo ideias. Não, isso está com o board e a gente que desenvolve. Então você não tem uma comunidade, você tem uma rede. Isso é uma diferença muito grande. Comunidade é ter tecnologia em tempo real que você possa escutar o seu cliente, não só através de pesquisa. Ele está disponível o tempo todo por tecnologia e qualquer um queira colocar uma ideia e trazer. Há mais ou menos, foi de 2019, não vou mencionar a marca, mas é uma das maiores empresas de concessão de rodovias e tudo do Brasil. Uhum. O seu presidente chegou conversando com ele e falou assim, Cancela, qual é a dificuldade das pessoas trazerem ideias? Eu falei, a maior dificuldade de trazer ideia é que alguém rouba, né, pegue essa ideia e diga que a ideia é sua. Faz igual o americano faz. Você traz uma boa ideia, você é premiado por ela e reconhecido por ela. Aí o que ele fez? Ele contratou uma empresa, uma consultoria, montou uma plataforma, que era uma rede social interna, onde todos poderiam trazer suas ideias, montar os seus squads, suas equipes, se aprovado, desenvolviam aquilo internamente, o intraempreendedorismo, trazia ideia, se os melhores eram premiados em algo em cima disso. Então, por exemplo, certas coisas nasceram de usar borracha em asfalto. Cara, começou a surgir um monte de coisas que é escutar o seu colaborador, é escutar o seu cliente, porque eles vão trazer ideias que você não vai ter como conseguir pegar no mercado, porque é a experiência deles com o seu produto direto. Isso é uma coisa muito interessante de você trazer. Então, se a Sancasec não tem, cria um mecanismo de comunidade, onde as pessoas possam, em tempo real, estarem conversando. Claro que isso tem regras para você poder seguir. Mas estou dando um exemplo de uma empresa que até então era líder em concessões de rodovia e criou esse sistema de inovação. Tem vários protótipos no mercado. Encontre formas de você estar escutando. Isso é que eu coloco de ponto inicial. Eu vou para 2 últimas perguntas aqui, tá? Uma é uma pergunta e a segunda é talvez uma opinião minha aqui que você pode comentar também, mas a franqueadora, né? Nós somos uma franqueadora aqui, né? Então, e nós representamos todas as franquias, a gente não existe sem as franquias. Então, a franqueadora do futuro,
E a gente sabe que o futuro não é tão longe assim. A gente só não sabe até exatamente 3 anos esse futuro, né? Essa mudança completa. Mas a franqueadora do futuro será uma empresa de franquias ou uma empresa de tecnologia? Já vi você falar muito disso, o Fábio também fala muito disso, eu queria que você falasse pra gente. Ah, acho que o mercado inteiro ele vai partir para essa questão de tecnologia. Já é uma realidade. Vamos botar criar uma linha de tempo, né? Na década de 90, você via empresas que hoje não são mais líderes. O que que essas empresas conviviam no modelo tradicional? Eles olhavam o poder centralizado, o capital centralizado e olhavam uma estrutura hierárquica bem estruturada para manter e um grupo de funcionários muito grande, uma carreira. O trabalho tradicional de loja física, vendendo, o comercial batendo na porta das empresas, começava a se falar de B2B, de plataformas. Aí, em 99, começou a mudar isso. Alguém entendeu, em algum momento, que a economia tradicional poderia ser uma economia diferente. Chamaram de economia compartilhada. Então, alguns que já são conhecidos como Uber, Airbnb, mas as 89, 90 hoje líderes estão na economia compartilhada em algum tipo de atividade. O que que eles entenderam, respondendo você? Que a tecnologia usada pela internet poderia permitir isso. E aí eles montaram plataformas para ganhar o quê? Velocidade, agilidade, não depender de pessoas, não que pessoas não sejam importantes, são, mas nas suas posições certas, tá? Que o operacional e a burocracia terminasse. E eles ganharam o mercado inteiro. E aí, aquilo que era novidade, que era a internet, agora está vindo um novo, o que? Um novo movimento. Vem blockchain, vem smart contracts em cima, vem tokenização, vem cripto, né, moeda em cima disso. Ou seja, de uma forma caótica, descentralizada, o comércio está se reorganizando. Isso é uma terceira onda, se a gente quiser chamar assim, de economia colaborativa. E qual é a diferença dessa colaborativa para as duas? O ambiente é caótico, mas ele se reorganiza, ele automaticamente distribui na rede os seus dividendos, ele não tem uma hierarquia, ele tem papel, cada um que adentra assume uma responsabilidade que está definida, ele sabe o que tem que fazer, isso dá autonomia, isso exponencialidade é o mais importante, que isso gera criatividade, isso gera inovação, isso gera todo um trabalho de comunicação. Por que que eu estou falando em cima dessas passagens? Para te responder que a loja do futuro, seja em qualquer que seja o mercado, ela vai cada vez mais depender de internet, de blockchain, de tokenização, as a service, são vários tipos, de inteligência artificial, de saber trabalhar o dado, de internet das coisas. São tantas tecnologias envolvidas, o quanto é importante uma lavanderia sua estar preparada em cima de IoT para identificar tudo. Uma peça que está para dar um problema, ela já te avisa. E ela tem automaticamente uma logística para poder fazer a entrega. Em vez do seu caminhão estar fazendo a entrega, por que que não pode ser usar o modelo de uberização? Que todo mundo está usando. Inclusive, a Amazon, a Shopee, o Mercado Livre, usa o conceito, né? O cara tem um carro, tem uma moto, por que que ele não pode entregar? Então, assim, olhar o que que o mercado está fazendo, se preparar tecnologicamente. A tecnologia não é só a máquina que vai lavar. É como isso vai ser tratado, como isso vai ser gerenciado, como isso vai ser automatizado. De ponta a ponta, né? De ponta. Isso daí, para mim. Acho que o que você falou para mim é dependência de tecnologia, né? Então, isso vai fazer o diferencial. Isso não vai ser diferencial, na verdade, isso vai ser o básico. Então, quando as pessoas às vezes têm dificuldade, uma vez um franqueado, quando o Fábio falou isso, ele falou, cara, não faz sentido isso, né? Porque o Fábio disse mais ou menos assim, posso estar equivocado na frase, né? Nós vamos deixar de ser uma empresa de lavanderia com tecnologia e ser uma empresa de tecnologia que também lava roupas. Foi mais ou menos isso que ele disse ali, né? Ele tá certo no pensamento dele. E é isso, né? Porque você, na verdade, o fim é a roupa limpa. Mas eu não faço sem tecnologia. Então eu preciso ser uma empresa de tecnologia que em cima dessa tecnologia vai fazer a melhor forma possível aquela limpeza da peça. Então eu tenho que investir em tecnologia para que eu seja de fato uma empresa tecnológica que lava a roupa ali, né? Agora, você imagina assim, igual o Jetson, vamos pensar numa brincadeira. Você tem um scanner que já é real, ele pega todas as suas medidas, pega exatamente o teu vestimento. Contorno, o teu shape, tudinho. Tá lá, perfeito.
Aí você chega e fala o seguinte, puxa, eu gostaria de uma calça, caqui, assim, 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 assado. Automaticamente você está fazendo uma compra. Essa calça ela tem que passar por um corte, né? Já Uhum, tem o teu uhum. shape. Então vai sair de uma empresa que vende rouparia, vai para fazer a customização. Possivelmente, o ideal é que se lave, Sim. porque você não sabe como é que tá lá, Bactérias, né? De onde bactérias, vem o como é. tecido e tal, tem que lavar. Vá, Não usem roupas novas sem lavar. Conheço muitas eu pessoas também que conheço. usam a roupa antes de lavar. Tá limpa, acabei de comprar. Não, você não sabe. Você pode ter uma doença grave em cima de bactérias pesadas. Essas roupas viajam pelo mundo todo, né? Em Exatamente. containers que a gente nem imagina o que acontece ali. O invisível pode te gerar um problema sério. E aí vai para a lavanderia, já passa e te entrega em casa. Já parou para pensar que esse ciclo inteiro significa ecossistemas conectados? Que você precisa identificar que parceiros você pode. Você não pode ter uma parceria com uma Renner, não pode ter uma parceria com uma Azul, não pode ter uma parceria com uma Riachuelo, com outras empresas que vendem roupa, né? E puxa, eu quero comprar. Você já vê a quantidade brincando na Shopee de roupa. Pô, só que você não tem um trânsito. Às vezes você compra uma coisa e chega. Mas isso em algum Sim, sim. momento vai Esse entrar no eixo. colaborativo ali, Você está se exatamente. preparando para isso? Você está se preparando para ter conexão B2B para entregar o B2C? De um ecossistema inteiro que está Uhum, que uhum. tá, em sintonia? Esse é o desafio. E isso vale tanto para nós aqui nacional, que a gente tem, né? A gente faz essas buscas, né, de empresas para fazer essas parcerias nacionais, mas muito local também. O franqueado também buscar ali na tua cidade esses B2B, essas parcerias. E para a gente fechar, Vamos lá. pô, tinha muita coisa aqui, mas você já foi falando, eu fui lendo as perguntas, pô, já falou de tudo, já respondeu tudo numa única, né? É, na verdade, não é bem uma pergunta, né? É uma frase aqui que você, né, pode também complementar, né? Eu faço a pergunta, na verdade, para os franqueados. Para você, empreendedor, né? Se a sua empresa desaparecesse amanhã, o mercado sentiria falta ou simplesmente a substituiria por outra empresa? Para a gente saber se a gente está hoje fazendo diferença, se a gente realmente tem relevância, importância, fica a pergunta. Se a sua empresa hoje fechasse as portas, ou melhor, vamos estender isso, se todas as nossas lavanderias, assim com a SEC, olha, né, fechou todas as suas lavanderias, o cliente nosso hoje, ele sentiria a falta ou não, né? Se você está baseado em serviço, ele não vai sentir tua falta. Se você estiver baseado em valor, ele vai sentir sua falta. Valor é tudo que a gente conversou agora. Como você agrega isso em cima do seu serviço. Então, basicamente, se eu posso ter um serviço de excelência, tá? Um atendimento de excelência, toda a estrutura de excelência, mas para ele é um commodity, que ele pode mudar A para Uhum, B ou C, uhum. você não tem um diferencial, mas você, puxa, eu consigo entregar no horário, no prazo, te buscar, são diferenciais? São. Né? Muitos também fazem a mesma coisa. Mas qual é o valor agregado que ele tem no final das contas? E como é que você sabe qual é o valor agregado para ele? Dá um exemplo que a gente conversou aqui. O tempo é um valor agregado? Sem Claro que é. dúvida. Então, eu posso ter o mesmo serviço, vai demorar 3 dias. Mas eu posso adquirir, seguir com você, porque você consegue me entregar no mesmo dia. Pô, olha só, eu sei que isso não é possível. Mas imagina, eu te entrego um conjunto de roupas, você me entrega no mesmo dia. Eu te entrego de manhã, você me entrega no final do dia. Isso para Totalmente mim é um valor possível. agregado. Uhum. E é totalmente possível para nós. E aí você pergunta para ele, como qualquer plataforma faz. Para você conseguir, você vai pagar um pouco a Uhum. mais. Por que que o mercado, vamos dizer, Mercado Livre, todos eles fazem. Você quer que eu te entregue no mesmo dia? Você paga R$ 9,90 a mais. No dia seguinte, se não tem Você peso, atende os dois. Você atende o cliente que não precisa, que não tem pressa, que não quer pagar aquele 9,90, e você atende aquele que precisa que 9,90 para ele. Tem um casamento amanhã, precisa dessa roupa pronta amanhã. Qual o preço disso? Quanto vale? quanto vale isso? Então, esse é o maior aprendizado. Mesmo que você você precisa ter um serviço de excelência? Precisa. Ninguém vai sentir sua falta se você fechar e você só tiver baseado na excelência do serviço. Você tem que ter um valor adicional que ele vai identificar. Por que que as pessoas... Como é que o Samsung tem tantas atividades, a câmera, um monte de coisa? Por que será que a Samsung ainda não conseguiu passar da Apple? Porque a Apple tem algum valor agregado
que você se Samsung identifica e você escolhe ela, você prefere pagar até mais caro por aquele valor agregado. Uma vez perguntaram para mim, mas qual é o valor agregado? Eu falei, tudo na minha vida que você tem que fazer navegabilidade ou usabilidade, você tem que clicar 5 vezes, 8 vezes, você fica perdendo tempo. Onde é que eu consigo encontrar a faca aqui? Cara, o Steve Jobs ele criou uma coisa que em 2 ou 3 cliques você resolve o teu problema. Mesmo que não seja o mais perfeito, você tem uma usabilidade, uma facilidade de navegar em idades diferentes. Você para pensar, mas hoje, alguém com 70 anos vai ter dificuldade nas coisas que nós com 50, 60 anos temos. Que um de 30 não vai ter. Mas o mercado inteiro está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. Você está preparado para fazer o atendimento dessas pessoas cada vez mais nas suas casas, nos seus condomínios? Porque quando você envelhece, você conseguir sair para uma loja ou atender alguma pessoa ou receber também é uma dificuldade. Então você marcar, agendar o horário certo, né? Ter o local adequado. Você para pensar, é uma coisa que eu vi no passado, foi nas Olimpíadas que tiveram na Espanha. Eu não esqueço disso até hoje. Dentro dos prédios, você jogava a roupa e por sucção a roupa ia para a lavanderia. Com dutos. Eles construíram toda uma estrutura de dutos. Depois essa estrutura foi levada para casas de alto valor agregado. Você coloca lá no seu quarto, vai na lavanderia, já cai ali perfeitamente. Agora, já parou para pensar que em algum momento, dentro da sua casa, alguém pode jogar uma roupa, ele já identifica que a roupa tem um material tal, e já cai na cesta específica tal, ou que é branco, ou que é separado, doesn't matter. Sim, sim. Ele, dentro da casa você vai. Por exemplo, um mercado que hoje é espetacular é o mercado do residencial. O que você conseguir levar para dentro da sua residência é um valor agregado gigante. E as empresas estão acordando que o as a service está crescendo cada vez mais. O que eu consigo tirar a diferença de CAPEX para OPEX, né? Você compra um sofá. Em algum momento o sofá vai acabar. Aí você tem que ir lá comprar um novo sofá. Puxa, será que se eu tiver uma assinatura... Pô, cara, eu quero esse sofás aqui. Aí você tá lá, não quero mais. Paga um adicional, faz a troca. Esse mercado vai tender a mudar para isso. De você ter os commodities sendo colocados e poder mexer. O carro já está indo para isso. Só você acompanhar que carro de assinatura só cresce. Não, mas carro de assinatura é só para quem trabalha com mobilidade. Mentira. As pessoas estão comprando carro já nesse ponto que carro não é mais investimento. Eu tinha um tio já falecido, ele tinha 36 telefones da Telerge. Um telefone valia mais do que um apartamento. Eu cheguei para ele e falei, tio, o mercado vai mudar. Isso não vai ter mais valor. Não, vai ter valor. Isso não vai ter mais valor. Você tem uma fortuna, vende isso agora. Não. Que é o ponto. Você está acomodado dentro daquele ambiente que você se sente seguro. E não está preocupado em ver o que está acontecendo na borda. A borda está mexendo. Em algum momento aquilo é uma rasteira em você. De uma hora para outra, pô, acabou. O que ele tinha de fortuna em 36 que valiam, todo mundo queria, ele perdeu. Porque já estava clara a chegada da mudança de telecom, a privatização, o telefone chegando, né? Popularização. Mas, cara, você não vai olhar que isso vai mudar? O mercado está te dando indícios que está mudando o tempo todo. Se você não quiser olhar, é um direito seu. Mas depois não fica botando, poxa, o mercado... Você tem que estar preparado a observar isso. Esse é o ponto que eu coloco de primordial. Maravilha. Tecnologia por si só, se não tiver direcionado, não serve para nada. Você tem que ter foco em usar essa tecnologia. Foco na tecnologia para entregar valor agregado, valor adicional aos nossos clientes. Ricardo Cancela, muito obrigado, meu querido. É um prazer estar aqui. A gente podia conversar muito, mas acho que já deu o nosso tempo aqui, estouramos até o tempo. Assunto, mas a gente fica para uma próxima vez, né, Ricardo? Quando já teve nossa quiser. convenção também. Vamos marcar outros bate-papo. É isso aí, galera. Obrigado a vocês aí pela audiência. Ficamos por aqui. Obrigado, meu caro. Valeu.